como alugar um carro no exterior. Qual é a companhia que você deve escolher, quais são os preços, aonde pesquisar, quais são os documentos que você tem que procurar. Enfim, são muitas dúvidas que as pessoas têm e eu vou te ajudar agora, porque eu também estou planejando a viagem e vou alugar o carro junto com você. Então, vamos nessa? Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre aluguel de carro no exterior, mas especificamente nos Estados Unidos, afinal eu estou planejando a minha viagem, como você bem sabe, para a Califórnia. Você viu o vídeo sobre como comprar a passagem aérea. Se você ainda não viu, procura aqui no canal que já tem mostrando como comprar a passagem aérea em promoção. E hoje nós vamos falar sobre aluguel de carro. Muita gente tem dúvida de como que isso funciona e eu vou mostrar para vocês como é o meu processo quando eu preciso alugar um carro. E a primeira coisa que eu vou mostrar é o site que eu uso, que é um site americano chamado Priceline.com. Ah, Nilson, mas eu posso usar o Decolar, eu posso usar o Submarino de viagem, eu posso usar algum site do Brasil? Claro que sim. Eu não uso esse site para fazer a reserva, mas eu uso para pesquisar em todas as companhias aéreas. Lembra daquela dica que eu dei sobre o Skyscanner, que você coloca e aparece em todas as companhias aéreas e você pode colocar por mês? É a mesma coisa aqui. O Priceline ele me dá uma visão geral sobre como mais ou menos as empresas de aluguel de carro estão alugando e quais são os valores que estão praticando. E aí depois, quando eu já sei mais ou menos aonde está mais barato, eu vou direto para a locadora do carro e alugo diretamente com a empresa. E eu vou mostrar isso para vocês nesse vídeo. Então vamos começar aqui pelo Priceline.com. A primeira coisa, o site está todo em inglês, mas se você usar um site brasileiro vai estar tudo em português. Mas é muito fácil, como você pode ver. A gente vai escrever aqui aonde a gente deseja pegar um carro. Então eu vou colocar aqui que eu desejo pegar um carro no aeroporto de Las Vegas. Eu vou escolher qual é a data que eu preciso, a data que eu vou pegar o carro especificamente. Eu quero um carro no dia 7 de setembro. Eu vou colocar aqui a hora que eu quero pegar esse carro, às 9 da manhã, e eu quero devolver o carro no dia 8 de setembro. E eu vou colocar aqui que eu quero devolver o carro mais ou menos às 9 horas da manhã também, que vai dar exatamente uma diária, 24 horas. E aí a gente vai apertar o botão verde e vai procurar. Por que eu estou alugando só por um dia? Porque nesse dia eu tenho planos para esse dia da viagem de pegar um carro um pouquinho mais caro, um carro esportivo, para algumas coisas que eu vou fazer. E aí no outro dia, quando eu for fazer um outro tipo de atividade lá nessa viagem, aí sim eu vou procurar um outro carro. Então eu vou ter vários carros durante essa viagem e eu vou levar vocês junto comigo nesse aluguel específico do carro. Então olha aí, o que o Priceline faz é exibir todas as grandes companhias americanas. Então tem a Avis, a Budget, a Alamo, a Dollar National e ainda tem outras aqui. Vai aparecer a Sixt, vai aparecer a Enterprise, tem um monte de companhia. Mas ele vai mostrar dentro de cada categoria o preço por dia, já em reais, convertendo pelo dólar do dia, e qual é o menor preço que aparece com esse tema azul e laranja aqui. Dessa categoria. Então se eu quisesse um carro standard, que é o carro padrão, o melhor preço estaria com a Alamo. Já se eu quisesse um carro de luxo, como vocês podem ver aqui, o melhor preço estaria com a Budget. Então eu vou aqui para o carro conversível, que é o que eu quero. Então eu encontrei aqui um valor, que é o valor que está com a Alamo. Como vocês podem ver, está aqui na coluna da Alamo, o carro conversível por 249. Aqui ele está o lowest price, mas na verdade é porque aqui é o total e aqui está 206 por dia, mas o total com as taxas fica um pouquinho mais caro. Beleza, então eu descobri aqui, eu posso alugar aqui pelo Priceline? Pode, o processo seria basicamente o mesmo, mas eu, Nilson, prefiro alugar diretamente com a companhia aérea, com a locadora de carro, desculpa. Por quê? Porque é mais seguro para mim, na minha cabeça, de que o carro realmente vai estar reservado, que eu vou chegar lá e não vou ter nenhum problema. Eu já vi pessoas dizendo que alugaram através desses sites que congregam várias companhias diferentes e tiveram problema quando chegaram lá. Então assim, eu prefiro evitar e alugar diretamente com a companhia. Então eu vou para o site da Alamo e eu vou fazer novamente essa pesquisa. Então eu vou colocar aqui Las Vegas. Aqui ele está perguntando se eu vou retornar o carro para o mesmo local. Sim. Residente do Brasil, sim. Sim, americanos vão conseguir um valor mais barato. E aqui eu já coloquei aqui a data, dia 7 de setembro, 9 da manhã, e devolver, eu vou colocar dia 8 de setembro às 9 da manhã. Aqui é muito importante a questão da idade. Todo mundo pergunta sobre essa questão da idade, como é que esse negócio de maior de 25. Maiores de 25 anos são considerados motoristas que já têm experiência, você não paga uma taxa extra para alugar. Se você tem 24 anos ou menos, ou no caso de 18 a 24, você vai pagar uma taxa extra. Essa taxa depende da locadora de carro
e da idade que você tem. Então, se você colocar aqui que tem 18, 19, 20, 21, cada um desses campos vai te dar uma taxa extra diferente, que vai ser cobrada no final, no total da sua viagem. Eu tenho mais de 25 anos, então eu vou colocar aqui e eu vou colocar Book Now, que ele vai aparecer quais são os tipos de carros, quais são os preços, quais são as especificações de cada carro e por aí vai. Aparecendo aqui o carro, sempre começa do carro mais barato para o carro final, e a Alamo ela tem um diferencial, ela cobra valores diferentes se você quiser pagar depois ou se você quiser pagar agora. Qual é a diferença entre elas? Pagar depois significa que você vai pagar lá na hora que retirar o carro, você vai dar o seu cartão de crédito, ele vai tirar o dinheiro da garantia de segurança, né, do seguro, e depois que você devolver, ele tira o restante do pagamento. Já se você paga antecipado, você ganha um desconto, que no caso aqui vai ser pouca coisa, não compensa porque eu estou alugando por apenas um dia. Esse desconto de pagar antecipado vale muito a pena quando você aluga o mesmo carro por 10, 12, 15, 20 dias, vale muito a pena pagar antecipado, já deixar o seu carrinho reservado, e quando você chegar lá, você só usa o cartão de crédito para botar a garantia do cartão de crédito, que a locadora exige, né? É como se fosse um seguro para a locadora de que se acontecer algum problema com o carro, eles têm aquele dinheiro ali já reservado no seu cartão de crédito, e se não acontecer nada, eles devolvem o dinheiro. Nesse caso aqui que eu estou alugando o carro só por um dia, não compensa muito pagar antecipado ou na hora. Então eu vou vir aqui para o carro conversível, que era aquele carro que eu tinha falado, que nesse caso aqui é um Ford Mustang ou similar. É importante também falar sobre isso, ou similar. Nunca, em nenhuma locadora dos Estados Unidos, você aluga exatamente o modelo de carro que você está vendo no site. Você aluga a categoria do carro. Então aqui eu estou alugando um carro conversível e ele tem que ter algumas características para todos os carros. Ou seja, todos os carros conversíveis vão ter ar-condicionado, vão ter transmissão automática, vão ter controle de navegação, controle de cruzeiro, vão ter vidros elétricos, travas elétricas, direção hidráulica, direção elétrica e por aí vai. Vai mostrar quantas pessoas e quantas malas ele comporta. Só que na hora que você chegar lá, ele vai perguntar, ele vai, na verdade, verificar se tem esse carro disponível. Se não tiver um Ford Mustang, ele vai te dar uma outra marca de um outro carro também da sua categoria, que é o carro conversível. Deu para entender? Então, assim, não precisa ser necessariamente o Mustang que eu estou alugando aqui, mas sim um carro da categoria conversível. Então, eu posso pegar de uma outra marca, mas ele vai ter que ser conversível. Ah, mas se não tiver o conversível de forma nenhuma. Se não tiver nenhum conversível, a locadora fez alguma besteira lá na programação deles e não tem nenhum conversível disponível para você alugar, o que eles vão lhe oferecer é para aumentar a sua categoria sem você pagar nenhum centavo. Eles vão começar a me oferecer esses carros aqui, ó, esses carros que são mais caros do que o carro que eu aluguei. E aí vai depender de você se você aceita ou não alugar este carro. Se você não aceitar um desses carros maiores, eles não vão te cobrar a diferença de preço, ou seja, se eu pegar, por exemplo, se não tiver nenhum carro disponível e eu quiser pegar esse carro aqui, que é o mais caro, que custa $350 por dia, que são os carros esportivos, eles podem me oferecer. Eu vou decidir se eu aceito ou não. Mas eles provavelmente vão me oferecer primeiro esses outros carros aqui, crossovers, SUV Premium, SUV Full Size, que são carros maiores. Se eu não aceitar esse daqui, aliás, se eu aceitar esses daqui, eu vou pegar esse carro e vou pagar o mesmo preço que eu estava pagando pelo Ford Mustang conversível. Se eu não quiser de jeito nenhum, você vai ter que ir em outra locadora lá na hora, no aeroporto, quando chegar e escolher outro carro. Ou você pode escolher por um dos carros mais baratos, como por exemplo essa Standard SUV, que é mais barata, quase $10 mais barata do que o carro que eu estou alugando. Então, se você escolhe o carro mais barato, aí sim eles devolvem uma parte do dinheiro se você já pagou por esse carro. Mas assim, geralmente sempre tem carros bacanas acima da categoria. Eu já tive, e isso é chamado de upgrade. E eu já tive esse upgrade várias vezes em vários locais que eu viajei. E sempre acabo pegando um carro, às vezes, melhor do que o que eu paguei. Essa é a primeira vez que eu estou alugando um conversível, mas eu já, por exemplo, aluguei uma mid-size SUV e acabei pegando um full-size SUV ou um full-size crossover, que para mim era muito melhor, é um carro muito melhor e mais encorpado. Mas antes eu quero dar uma dica para vocês. Aqui a gente vai apertar esse botão Pay Later, que significa comprar depois, pagar depois. Mas antes, sempre é bom você dar uma olhada em outras locadoras. Quais são as locadoras que eu recomendo porque eu já aluguei? Eu já aluguei carro com a Alamo, já aluguei carro com a Budget, já aluguei carro com a Thrift
e já aluguei carro com a Sixt. Então essas eu recomendo porque eu já aluguei, foi tudo tranquilo, foi muito bom. As outras eu não recomendo? Claro que não. Você pode ir nas outras locadoras, eu só não vou te dizer aqui, vai em tal locadora, porque eu nunca aluguei por ela e por isso eu prefiro não recomendar. Então a minha dica é, sempre vá para outra locadora e sempre pesquise diretamente no site das outras locadoras. Aqui eu vou pesquisar, por exemplo, no site da Budget, apenas para comparar qual é o valor que vai ficar. Então, o processo é o mesmo. Seleciona a localidade, seleciona a data que você quer pegar, qual é a hora que você deseja ter o carro disponível para você e qual é a data e o horário que você vai devolver o carro. Aqui ele vai perguntar onde você vive, porque os valores são diferentes dependendo da nacionalidade, qual é a sua idade e se você tem um tipo de veículo preferido. Ele já mostra aqui para facilitar. Então eu já vou colocar aqui que eu quero os carros conversíveis e vou continuar para ele fazer a pesquisa. Por que eu estou fazendo isso se o Priceline já tinha dito que a Alamo é o menor preço? Porque nem sempre é exatamente aquele preço. Deu para entender mais ou menos? Eu vou colocar aqui a moeda em dólar para a gente poder comparar uma companhia com a outra. E olha aqui, um carro conversível dele está a partir de R$ 62,10. Na Alamo, como a gente tinha visto, estava a partir de 63 com um total em 87,91. Eu vou colocar aqui os dois e vou continuar com a compra para ver o que acontece. Mas aqui no Ford Mustang tem 69 para pagar depois. Eu vou até o meio da compra para ver com as taxas. Cada empresa tem taxas diferenciadas. Então aqui você pode ver que eu não tenho nenhum seguro, eu não vou colocar GPS, não vou colocar absolutamente nada. O seguro principal que você tem que colocar é esse daqui, que é o Loss Damage Waiver, o LDW. E se você quer GPS, por aí vai. Eu já tenho um GPS com o mapa dos Estados Unidos e eu tenho o seguro do meu cartão de crédito, então eu não vou colocar nada. Aqui já é o momento de decisão, porque aqui você já sabe qual é o valor total da sua reserva. Nesse caso, na Budget, que é o site que a gente está aqui agora, ficaria 95,55 centavos de dólar. Já na Alamo, ele vai perguntar a mesma coisa, se eu quero alguma coisa, se eu não quero e por aí vai. E ele vai dizer que aqui o total ele já está aqui com as taxas, mas está sem o seguro. E o total vai ficar em 87,91. Claro que eu vou alugar então pela Alamo, que é a que tem um seguro mais barato. Ah, mas o meu cartão não cobre seguro, qual é o que eu tenho que colocar? Você vai colocar aqui no site da Budget, você vai colocar o Loss Damage Waiver, o LDW, e se for na Alamo, você tem duas opções muito interessantes. Esse daqui, que é o Personal Accident Insurance, o PAI, e o CDW, que é o Collision Damage Waiver. Esse aqui significa que se você bater o carro, eles vão cobrir. Esse daqui significa que eles vão cobrir se você precisar de assistência médica. E esse daqui, o Extended Protection, vai cobrir caso você bata em outro carro e vai cobrir o outro carro. Deu para entender? Ou seja, se você quer proteção total sobre tudo que pode acontecer, você tem que selecionar esses três. Na Budget, você pode fazer a mesma coisa. Aqui tem o Personal Accident, que é para você apenas. Esse é o mínimo, ou seja, só do seu carro. E esse aqui, o Supplemental Liability Insurance, o SLI da Budget, é o que cobre o outro carro. Caso você bata no outro carro, ele vai cobrir o conserto do outro carro. Perfeito? Então vamos continuar aqui na Alamo, que é o preço que ficou mais barato. Então a gente vai reservar pela Alamo. Aqui ele vai mostrar novamente, eu vou selecionar a opção de Pay Later e vou começar a colocar os meus dados pessoais. Então eu vou colocar o meu nome, vou colocar meu último nome e vou colocar o meu e-mail. E vamos apertar agora o botão Pocket. E pronto! Você está perguntando agora, sério? Foi só isso? Sim, foi só isso. Nesse caso da Alamo, você não precisa colocar mais nenhuma informação. Ele já vai te dar um número de confirmação, que é esse aqui, e todas as informações sobre o carro. O que vai acontecer? Quando você chegar no aeroporto, você precisa ir no balcão da Alamo. Se você já for um usuário Alamo, já alugou alguma vez no mundo, você já tem um cadastro lá. Se não, eles lá vão precisar da sua carteira de motorista, vão precisar do seu cartão de crédito e vão precisar de todas as informações. É por isso que, para reservar o carro pela internet, é muito fácil. Só precisa do seu nome e do seu endereço de e-mail e o carro já está reservado. Mas é importante notar que essa reserva é muito importante para eles saberem que você vai estar chegando. Então assim, mesmo que não tenha exatamente o carro da categoria que você escolheu, algum carro vai estar lá disponível para quando você chegar. E vamos combinar, depois de fazer uma viagem de 10, 12 horas de avião na classe econômica super apertado, com comida ruim, nada melhor do que chegar e ter
soluções para os seus problemas, na verdade, poder alugar o carro e ir para o seu hotel ou ir para a sua próxima parte da viagem, do que ficar rodando pelo aeroporto procurando uma companhia, uma locadora de carros que tenha disponibilidade. Pela Budget ia ser a mesma coisa? Basicamente. Eu vou só para a próxima etapa aqui na Budget para vocês darem uma olhadinha. É basicamente a mesma coisa. A diferença aqui é que eles vão pedir o telefone e fica mais claro os termos de Flight Information. O que é isso? É para eles saberem se o seu voo vai atrasar. Você reservou um carro para as 9 horas, como eu estou reservando aqui, 9 horas da manhã. Se o seu voo atrasar, geralmente eles esperam por 1 hora, ou seja, até 10 horas eles vão segurar a sua reserva. Só que digamos que o seu voo atrase 3, 4 horas. Você não tem como avisar a companhia aérea, afinal você está no ar ou você está numa conexão em outra cidade dos Estados Unidos. E o que eles vão fazer? Se você informar qual é a companhia aérea que você está viajando e qual é o número do voo aqui, eles vão saber que o voo está atrasado e aí vão segurar a reserva para você até a hora do seu voo chegar. Então assim, é muito importante também colocar essa informação do voo para não ter problemas. Quais são as dúvidas que as pessoas geralmente têm que eu vou responder aqui rapidinho? Minha carteira brasileira funciona no exterior? Sim. No caso dos Estados Unidos, até 3 meses, 90 dias você pode dirigir com a sua carteira nacional brasileira. Na Europa é a mesma coisa, 90 dias. Você não precisa daquela permissão internacional de dirigir, que você tira no Detran, aqui é só uma máquina para ganhar dinheiro. Caso você vai ficar muito mais tempo nos Estados Unidos, aí sim a PID é interessante, porque aí ela te garante por mais tempo. Pouco tempo, vá com a sua carteira normal brasileira. E quanto vão tirar do meu cartão de crédito para esse depósito de segurança? Depende do carro e depende de quantos seguros você tenha, mas geralmente é um valor um pouquinho alto. Exemplo, da última vez eu aluguei um carro grande, aqui no canal tem um vídeo do carro que eu aluguei em Miami, foi um SUV bem grande, um SUV premium, e eu coloquei o seguro do cartão de crédito. Como eu não coloquei o seguro deles, eu coloquei o seguro do cartão de crédito, eles me cobraram um pouco a mais. Eles cobraram $700 no cartão de crédito. Meu Deus, que absurdo! É realmente um valor alto, mas esse valor é apenas um depósito de segurança. Eles vão bloquear esse valor no seu cartão de crédito e assim que você devolver o carro, se o carro estiver ok, eles simplesmente devolvem em 24 horas esse limite para o seu cartão de crédito. Caso você pegue, por exemplo, o carro com tanque cheio e devolva com tanque vazio, eles vão pegar e vão cobrar a gasolina desse depósito de segurança e o resto vão devolver. Então, se foi $50 de gasolina, eles vão devolver os 650 que restaram. Vai ser sempre 700? Não. Como eu falei, depende do tamanho do carro, do preço da sua diária, de quantos dias você vai ficar e de quantos seguros você vai colocar. Quanto mais seguros você colocar no seu pacote, menos eles vão cobrar do seu depósito de segurança. Então, basicamente, são essas as principais dúvidas. Eu espero que vocês tenham curtido e reservem logo os seus carros, porque assim, quanto antes reservar, mais segurança você vai ter de quando você chegar no aeroporto lá nos Estados Unidos, o seu carro vai estar prontinho, só esperando por você para rodar pelas estradas de lá. Beleza? Viu só como é muito fácil alugar? Se você ficou com qualquer dúvida, escreve aqui abaixo nos comentários ou envia um e-mail com pergunta que está aparecendo aqui embaixo. E não se esquece, claro, de se inscrever no canal, porque tem vídeo de viagem aqui toda semana. E compartilha e curte o vídeo aqui embaixo, é muito importante pra gente. Então, muito obrigado, até a próxima e boa viagem.